Abram as suas Bíblias em João. Aleluia. Nós estamos falando sobre a autoidentidade do Senhor, que se mostra como eu sou, que nós temos ouvido: eu sou o pão da vida. Já ouvimos: eu sou a luz do mundo. Já ouvimos: eu sou a porta das ovelhas. Já ouvimos: eu sou o bom pastor. E hoje nós vamos ouvir o que diz em João capítulo 11, versículo 25, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Somente este versículo, mais precisamente este: eu sou a ressurreição e a vida. Nós não vamos explanar muito este capítulo, esta passagem, até porque se nós formos explanar esta passagem, seria uma pregação e não um culto de ensino. Então nós vamos aprender juntos, vamos ver o que o Espírito Santo tem para nos falar nesta noite. Amém? Aleluia. Jesus, ele se apresenta como o grande eu sou, de várias formas, mas se nós lembrarmos no passado, Deus também ele se apresentou assim para Moisés. A Bíblia vai falar em João 10:30 que eu e o Pai somos um. Jesus estava falando que ele e o Pai é um. Então ele usa a mesma autoridade, a mesma identidade do Pai, que se encontra em Êxodo capítulo 3. Aleluias. Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disserem: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus estava se apresentando pela primeira vez ao libertador, falando: olha, minha autoidentidade é essa, eu sou. A autoidentidade na qual diz que ele é a primeira pessoa, acompanhado de um verbo, na qual diz que acontece, existe, subsiste, ser. É algo que está presente a todo instante na minha e na tua vida. Por isso que Jesus ele se apresenta desta forma, que ele sempre está e sempre estará conosco nas nossas vidas. Aleluia. E também Deus ele vai se apresentar mais à frente a um profeta chamado Isaías, na qual ele vai se revelar a Isaías capítulo 43, versículo 11, 12, 13, que diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, pois operando eu, quem impedirá? Deus ele fala com uma certeza, esse eu sou, com uma força, na qual nos dá uma segurança, que ele pode nos suster, que ele pode nos segurar, que ele pode nos conduzir, que ele não vai errar. Ele nos dá uma certeza, quando ele fala eu sou,
vai na frente de vós. Aleluia. E a Bíblia vai falar, aleluia, que Deus, com esses inúmeros nomes que Ele tem, e um deles é esse eu sou. Jesus também, Ele se apresenta como eu sou de várias formas, mas uma das formas que Ele se apresenta como antes, bem antes, Ele se apresenta em João 8:58, na qual Ele está falando, aleluia, Ele está explicando, Ele está falando para o pessoal, e ali Ele fala ali aos discípulos, Ele fala para todo mundo: olha, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então nos dá a entender que uma certeza, que quando Jesus fala que eu e o Pai somos um, então essa é uma das certezas, que quando Deus falava eu sou, Jesus ele estava assumindo eu também sou. A mesma essência que tem no Pai tem no Filho. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de eternamente. O que Ele fazia no passado, Ele pode fazer hoje no presente, e Ele também fará no futuro. E por que muitas vezes nós não vemos coisas acontecer no nosso presente? Porque nós não queremos, algumas vezes, andar para as coisas daqui de dentro sair para fora e se cumprir nas nossas vidas. Nós temos que, nós aqui fora, entrar para cá para dentro e fazer se cumprir essas palavras nas nossas vidas. Senão, vamos rodar, e não vamos sair do lugar. Mas somos salvos, vamos só cultivar a nossa salvação. Mas Deus ele não quer só isso. Jesus ele não quer só isso, porque quando Ele fala eu sou a ressurreição e a vida, aqui para Lázaro, Ele estava falando em dois sentidos, não só no sentido físico, mas no sentido espiritual. Então nós podemos dividir, quando Jesus fala eu sou a ressurreição e a vida, em duas partes: uma parte física, uma parte terrena, e uma parte espiritual. Aleluia. Parte essa terrena, física, na qual Jesus, no capítulo que nós lemos, 11 de João, Jesus ele vai se apresentar numa situação em que ele acabou de ir para aquele lugar, e depois ele queria apedrejá-lo, ele sai de lá. Aí os discípulos falam: Senhor, nós acabamos de sair de lá, o Senhor ia ser apedrejado, o Senhor quer voltar para lá? Porque Marta e Maria mandam mensageiros para Jesus, falar: olha, aquele que tu amas, aquele crente, ele está doente. E Jesus ele não está nem aí, ele ainda espera 2 dias. Ele sabia que Lázaro ia morrer, ou melhor, ele sabia que Lázaro tinha que morrer. É diferente. Por quê? Porque enquanto há enfermidade, há remédio. Enquanto a necessidade é financeira, há empréstimo. Enquanto precisa-se de um abraço, tem amigos. Enquanto você precisa de uma palavra, tem uma palavra. Mas algumas vezes Jesus vai esperar acabar todas as nossas opções. Todas. E poucas vezes Ele vai esperar passar dos limites. Para quê? Para que todos vejam a glória de Deus, para que todos possam ver quem é Deus, para que todos possam ver que Deus é na sua vida. Enquanto muitos vão pensar, olha, como falaram para Marta e para Maria: olha, tu vai para onde? Tu vai chorar? Não, eu não vou chorar. Eu vou me colocar aos pés do Senhor, como Marta fez. E ela se coloca aos pés do Senhor e fala: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes. Ele não chega atrasado. Se o
Senhor até agora não apareceu, não lhe apresentou aquilo que você tem pedido, Ele não chega atrasado. Saiba que Ele está preparando melhor. E ainda que pareça para mim e para você longânimo, muito longe disso acontecer, espere em Deus. Aguarda. Guarda a tua fé. Não deixa ela esmorecer. Não deixa ela acabar. Porque sem ela, aí existe algo impossível. Sem a fé do cristão, é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Ah, irmão, mas a minha fé é tão pequena. Mas é nessa fé que Jesus falou. A fé, ela não é medida. Quanto mais eu tenho fé, mais eu sou um cristão saudável. Não. Ou quanto menos eu tenho fé, eu sou um cristão falho, eu sou um cristão medíocre. Não. Jesus, ele fala que ainda que tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você tem esse poder para dizer para este monte: sai daqui e lança-te ao mar. É esta fé que move essa montanha. Não é uma fé grande. Os discípulos, eles até estavam pensando: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas aí não. Jesus falou: aumentar? Não. Basta ter desse tamanho, pequenininha, que o poder que o Senhor colocou dentro da tua vida é grande para fazer coisas grandes. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também, ele se apresenta como eu sou em Apocalipse, dizendo que eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primeiro e derradeiro. Ou seja, se nós olharmos para a Bíblia, Jesus e Deus como um só, eles estão se apresentando como eu sou, do princípio, do meio e até o fim da palavra. Ou seja, ele sempre vai existir. A autoidentidade dele sempre vai existir, como presente, como suficiente, como aquele que existe, subsiste, como aquele que faz. Aleluia. Deus é muito poderoso. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também, aleluia, de uma forma física e terrena, para falar sobre a ressurreição e a vida. Ele cura Lázaro. Já estava, como foi falado a palavra aqui, como a irmã falou, já estava cheirando mal, já estava morto de 4 dias, já cheirava mal. Mas a Bíblia vai falar que só foi Jesus chegar e ele fala para a irmã de Lázaro: basta crer. Se creres, verás a glória de Deus. E algumas vezes nós não vemos a glória de Deus. Por quê? Porque é na nossa vida a deficiência ou a enfermidade. Porque na vida dos outros é mais fácil eu crer, é mais fácil eu ver a glória de Deus. Mas quando bate na nossa, aí é diferente, aí é difícil, aí eu preciso de algo a mais, eu preciso de mais força. Mas o Senhor fala para todo mundo: basta crer. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus também, aleluias, ele vai se apresentar para curar um filho da viúva de Naim, de uma cidade chamada Naim, na qual a Bíblia vai falar em que os moradores já estavam levando a esquife com um menino dentro, morto, para fora da cidade. E Jesus está entrando pela cidade. E Jesus, quando ele vê aquela cena, ele só fala para a mulher: olha, não chores. Muita lágrima aquela mulher chorou, porque ela estava só, ela já era viúva, ainda perdeu o único filho. Mas Jesus chegou e mudou aquela história. Jesus curou aquele menino, ressuscitou aquele menino e trouxe a vida novamente.
mais uma forma física e terrena, na qual a ressurreição e a vida de Cristo, ela é permanente, ela é aparecida na palavra de Deus. Aleluia. É quando Jesus, ele se apresenta a mais uma menina, a filha de Jairo. A Bíblia vai falar que a menina estava doente, depois que ela adormece e morre. Mas Jesus, ele apareceu e novamente ele curou, ressuscitou e trouxe a vida. Mas isso não era novidade na palavra. Talvez era novidade naquele tempo, mas para a palavra de Deus não era novidade de ressurreição e vida. Por quê, irmão? Porque no Antigo Testamento Eliseu e Elias também fizeram a mesma coisa. Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, a partir do versículo 17, vai falar sobre o filho da viúva de Sarepta, na qual Elias ressuscita o menino. E o seu sucessor, Eliseu, em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 19, se eu não me engano, também vai ressuscitar também mais o menino. Então não era novidade para os judeus uma ressurreição, apesar que era muita coisa, até nos dias de hoje, uma ressurreição. Mas eu quero que os irmãos entendam que ressurreição física e terrena Jesus faz, assim como foi feito no passado. Mas a maior ressurreição e a maior vida que o Senhor quer para mim e para a tua vida não é tanto a terrena, é espiritual. Que ressurreição e vida é essa? Ela dá-se início quando eu e você levantamos as nossas mãos e aceitamos o Senhor, como diz em Romanos 10, versículos 9 e 10, é isso, se eu não me engano. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, aí sim será salvo. Por quê? Porque com a boca se confessa para salvação, e com o coração se crê para juízo, para justiça. A partir deste momento, eu e você, quando nós levantamos as nossas mãos no passado, já começa um processo de ressurreição e vida. Mais adiante, a Bíblia vai falar que é necessário o batismo. Aleluia. Batismo esse, na qual Jesus, ele relata no capítulo 3 do livro de João. Vamos abrir em nome de Jesus. Jesus, ele estava falando com um homem que conhecia a palavra, um dos principais sacerdotes, um homem instruído, um homem que estava apto a ensinar, que sabia toda a palavra, e que agora ele se depara com Jesus, e ele o chama de mestre. Aleluias. A partir do versículo 2, não, vamos ler o versículo 1. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, só vai entender as coisas da carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus, ele tentou descer o mais baixo para tentar ver se Nicodemos entendia, mas mesmo assim foi difícil. Um homem sábio, um homem instruído, mestre na palavra, e não conseguia entender as palavras do Senhor. Por quê? Porque ele era nascido da carne, só vai entender as coisas da carne. Mas para os cristãos, para os salvos, que são nascidos do Espírito, aquele que é espiritual, tudo discerne, e dele nada discerne. É por isso que algumas vezes, aleluias, o pastor fala alguma coisa, os pregadores falam alguma coisa, nós já na hora já pegamos, e o Espírito Santo começa a falar antes dele falar, e as palavras vêm testificando. Por quê? Porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que testifica no meio da igreja. Porque se não testificar, não é o mesmo Espírito, pode ser um outro Espírito, mas não são. Mas eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele nos trouxe nesta noite para eu e você entender a importância da ressurreição da vida, a importância, o porquê que nós temos que nascer da água e do Espírito, a importância, o porquê que talvez, aleluia, como Lázaro, que era crente, Jesus esperou ele chegar até o limite para depois se encontrar com ele. Talvez Deus te trouxe aqui para falar: ainda não chegou no limite, eu ainda vou esperar mais um pouco. Por quê? Porque você está indo aqui, está indo ali, está pedindo ajuda aqui, está pedindo ajuda lá, e eu não quero isso. Enquanto eu e você não entendermos que Ele é o nosso autossuficiente Salvador, único e suficiente Salvador, que a nossa dependência tem que ser dEle, somente nele, vai esperar mais um pouco, mas porque Ele é ruim? Não, porque Ele quer esperar essa dependência, Ele quer esperar esse compromisso, Ele quer esperar essa intimidade mais de perto, mais de próximo. Mas Lázaro, a Bíblia fala que ele o amava. Jesus amava Lázaro a ponto de, quando olhar aquela situação, a Bíblia relatar que Jesus chorou. Jesus se compadeceu como homem, ele sentiu a dor de um crente, de um amigo, de quem ele amava. Jesus, ele não toma situações na minha e na tua vida que tem que chegar ao extremo, não é porque ele não nos ama, ele nos ama sim. E talvez nesta noite ele tenha até chorado por alguns, ou por todos, mas ele quer retirar essa pedra. Por quê? Porque Lázaro teve que morrer porque estava enfermo, e impedia ele de ver algo mais, de ver algo novo. E Jesus teve que esperar ele chegar até o limite, passar do limite, para falar: Lázaro, você é crente, tudo bem, mas você está enfermo, e essa enfermidade eu vou ter que esperar. Eu vou ter que esperar chegar até o limite, porque eu quero te fazer novo, eu quero te dar uma novidade de vida, eu quero escrever uma nova história, eu quero, aleluia, fazer com que você introduza
jeito, isso é de outro, Lázaro. Hoje talvez nós estamos entrando aqui de um jeito, talvez como Lázaro, mas nós também vamos sair como Lázaro, vivos, ressurretos, curados. Porque Lázaro estava enfermo e morreu, mas quando ressuscitou, já ressuscitou limpo, são, sarado, aleluias, para a glória de Deus. Talvez não seja a mesma enfermidade que Lázaro. Talvez você fale, mas eu não estou doente, irmão. Mas é a tua alma abatida. Mas o que o Deus falou para você fazer, você não está fazendo. E hoje Deus te trouxe aqui e fala, eu quero curar isso. Porque isso é uma enfermidade. Talvez, aleluias, a enfermidade é falta de perdão. E perdão é uma chave poderosíssima nas mãos do Senhor. A ponto de que Jesus sabia o poder que tinha no perdão. Que quando ele foi crucificado, quando apontaram, quando falaram, olha, solta Barrabás e crucifica Cristo, ele falou o que? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É o perdão que libera, é o perdão que livra, é o perdão que te dá paz. Mas Jesus, ele quer uma vida espiritual. Por quê? Por que Jesus ele sempre nos direciona a sairmos da carne e entrarmos no Espírito, a não andarmos na carne e andarmos em Espírito? Em Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer, aleluias, abram em Romanos 8, capítulo 1, alguém leia, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Mas agora, nenhuma condenação há contra mim e contra a tua vida, mas a acusação do acusador, isso virá. O que nós não podemos é deixar essas acusações passar da nossa mente, atingir a nossa mente e descer para o nosso coração. É por isso que Paulo, o homem sábio, quando ele estava ali em uma das suas prisões, eu creio que ele olhou para aquele guarda ali, ele viu as vestimentas da guarda e ele falou, isso é bom, essas vestimentas dá certinho no reino espiritual, o capacete, a couraça, a espada, o calçado. E Paulo ele vai falar, aleluia, uma das passagens mais belas que se diz em Efésios 6, a armadura de Deus. Ele sabia que nós precisávamos usar o capacete da salvação. Com o capacete nós estamos livres, nós estamos firmes e fechados para as setas e guardados a nossa salvação. Aleluia. O porquê que Jesus ele sempre nos impulsiona a sermos espirituais e não carnais? Porque este mundo, esta terra em que Ele me colocou, Ele te colocou aqui, não é para nós morarmos, é para nós passarmos, como o povo do Antigo Testamento, os nossos irmãos hebreus saíram do Egito e foram pelo deserto, eles somente passaram. E nessa passagem nossa, nesta terra, nós temos que aprender a amar em primeiro lugar. Este amor não é sentimento, eu vou ter que amar, não. Você vai ter que amar o seu irmão, mesmo não gostando dele, com os defeitos.
com as diferenças. Às vezes você vai ter que amar. Deus, Ele sempre vai colocar aquele pior, aquele que está até no seu coração, já desceu no seu coração, falando: não quero nem sentar próximo, porque por quê? Se Deus o Pai, Ele olha lá de cima, Ele fala: olha, tinha o Robson, na qual ninguém dava valor, tinha o nosso irmão Bruno, na qual ninguém dava valor, tinha o nosso irmão, na qual ninguém dava valor, tinha a nossa irmã Graça, na qual ninguém dava valor. E Deus, Ele olha lá de cima, Ele fala: mas eu preciso que haja mudança lá embaixo, eu preciso que haja um resgate, eu preciso que haja um ensinamento do que eles estão fazendo na terra, mas que lá não é o lugar deles. Quem eu vou enviar? Aí Jesus, Ele se apresenta. Jesus, Ele se apresenta. A Bíblia vai falar em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele nos colocou aqui e Ele nos impulsiona a todo culto, todo dia, todo instante, a sermos e andarmos em Espírito, porque nós temos uma vida eterna. Ele nos deu essa garantia. Essa garantia não podia ser feita por outro homem. Aleluias. Por quê? Porque todos os homens da Bíblia, tirando Enoque e tirando Elias, que foram arrebatados por Deus, que não viram a morte, todos os homens de Deus, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, aleluias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Isaías, Jeremias, Amós, todos estes homens, eles viram a morte. A morte chegou para eles. Os nossos homens da fé, Davi, chegou. Até mesmo para alguns que se dizem serem alguma coisa, fundadores de igrejas e religiões, tais como Joseph Smith, fundador dos Mormons, Charles Taze Roosevelt, fundador dos Testemunhas de Jeová, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, Masaharu Taniguchi, alguém conhece? Fundador do Seishonoye. Por que você está falando isso, irmão? Mokichi Okada, chamado ou conhecido por sua religião de Meishu Sama, que significa Senhor da Luz, fundador da Igreja Messiânica. Todos esses líderes e fundadores das suas igrejas e religiões ou seitas morreram e não existe mais. Mas existe um fundador da igreja cristã, um que, aleluias, o púlpito foi a cruz, aleluias, na qual a maior pregação foi feita sem palavras, só com atitude. Este que subiu lá sem murmurar, sem falar, sem reclamar, se entregou por mim e por ti. Este, como ovelha muda, foi até o matadouro, aleluias, se despiu da sua glória e chegou até aquele momento em que ele sempre falava para os discípulos: olha, é necessário que eu vá, é necessário que eu seja entregue. É este na qual o fundador do cristianismo, o fundador da igreja cristã, ele morreu também. Mas só que tem uma diferença.
Passa-se um, passa-se dois, passa-se 3 dias. E ali os discípulos devem ter pensado: olha, não sei não. Mas ali, quando as irmãs crentes foram até o sepulcro, aleluias, e que vai ver ali, fala: eu vou lá ungir, eu vou lá falar, eu vou vê-lo. A Bíblia fala que quando chega ao sepulcro, a pedra já estava removida. E 2 varões de branco se apresentam para elas, falando: vocês vieram fazer o que aqui? Aquele que vocês procuram não está mais aqui. Ele só deixou um lenço dobrado na tradição dos judeus para falar: olha, eu vou voltar, aleluias. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E não só ressuscitou, a Bíblia vai falar que ele desceu aos lugares baixos e pregou. A Bíblia vai falar que durante um tempo ele ainda esteve no meio dos discípulos, e que ele aparece para os discípulos onde estava tudo fechado, os discípulos com medo de serem mortos. Jesus aparece para contar. Todos nós temos medo da morte, mas aquele que nos chamou não teve medo da morte. E ele fala, aleluias, num dos seus, aleluias, capítulos, uma das suas palavras mais lindas que eu aprecio, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55, que diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de mortalidade, então, de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A nossa vitória está em Cristo. Ele foi na frente, ele já deixou tudo preparado, ele já deixou o caminho preparado, ele já deixou até morada preparada. Aleluia. Ele falou: se fosse precisar de lugar, eu ia preparar lugar, mas já está preparado o meu lugar e o teu lugar no céu. Aleluia. Mas como será essa transição? Como será essa transformação? O que será que nós precisamos fazer? De além de estarmos aqui nesta vida como carne, vivendo em espírito, andando em espírito num lugar que não é nosso, para onde nós vamos? De que maneira nós vamos? Como nós vamos? A palavra de Deus, ela vai dizer em 1 Tessalonicenses, abram lá por favor. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Alguém leia por favor até o 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto, Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Será que esta palavra te consola ou te amedronta? Porque são duas vertentes. Ela pode te consolar e falar, te dar uma certeza, como ela pode amedrontar. Fala, será? Tira esse será. Você está no caminho. E é para isso que o Senhor nos chamou. Para despertar naquele dia, quando a trombeta tocar, como a palavra falou, que Ele descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E a Bíblia vai falar que os que morreram primeiro em Cristo Jesus, os que estão dormindo no Senhor, eles vão ressuscitar primeiro, e logo em seguida nós vamos nos encontrar com eles nos ares. Aleluias. É algo que é inexplicável para a ciência, é inexplicável para quem não é espiritual, mas a Bíblia nos direciona isso, a Bíblia nos explica. Abram nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Versículos 51, 52, 53 e 54. Alguém leia, por favor. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Enquanto a isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte com a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus é poderoso, Deus é fiel. Jesus, Ele nos direciona através da palavra que a nossa carne, que é corruptível, ela irá se revestir de incorruptibilidade. A nossa carne, que é mortal, ela se revestirá de imortalidade. Assim como Cristo, quando Ele ressuscitou com o corpo glorificado, Ele se apresenta para os discípulos. O corpo glorificado de Cristo, ele conseguiu atravessar aquele lugar fechado. Então nós teremos um corpo na qual Ele pode atravessar lugares fechados, mas que também é palpável, é tocável. Não só tocável, como Ele se alimentou com os discípulos também. É algo maravilhoso. É algo que eu não ser cristão, eu nunca imaginei que isso poderia ser possível. Mas a Bíblia, como uma verdade suprema, ela nos dá certeza que isso é possível, porque aconteceu com Cristo, e acontecerá comigo e contigo, em nome de Jesus. Mas este processo de ressurreição de vida, após nós estarmos na presença de Deus, Ele no início, Ele faz 2 chamados para os escolhidos, 2 chamados não só para os escolhidos, mas para todo aquele que se aproxima de Cristo. O primeiro chamado está em Mateus capítulo 11, versículo 28, que Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Embora tem cristãos de muito tempo de igreja que ainda estão nesse versículo, mas este versículo é para todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, é para crente e é para não crente, principalmente para não crente. Mas o segundo chamado de Cristo,
aí já não é para não crente. Aí Jesus falou para os discípulos. Aleluia. Que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Aleluia. Negue-se a si mesmo e siga-me. Ele não obriga ninguém, embora seja cristão. Ele fala, aquele que quiser. É opcional. Se você quiser, bem, se não quiser, você sabe as consequências. Nós sabemos as consequências se quisermos andar com Cristo, e também sabemos as consequências se não quisermos andar com Cristo. Sabemos que andando com Ele, tudo é mais fácil. Sabendo que estando com Ele, Ele não nos cortará e não nos lançará fora da videira verdadeira, porque nós somos os ramos, e Ele é a videira verdadeira. O Pai é lavrador. A Bíblia vai falar que aquele que dá fruto tem que fazer o que? Limpar, para que dê mais. Mas aquele que já está na videira há um tempo e não está dando fruto, a Bíblia vai falar que ele corta e lança fora. Às vezes parece que o Evangelho de Cristo é um pouco radical, é um pouco agressivo, mas não. Porque se nós fôssemos ver o que é agressividade, talvez não seria estas pregações. Seria: arrependei-vos, que é chegar no reino de Deus. Se arrependam, enquanto é tempo. Aí poderia ser uma palavra dura para nós ouvirmos, mas é a verdade. E a verdade, ela tem que ser dita das nossas bocas, porque o Senhor já colocou as palavras na sua boca e no seu coração. Mas às vezes você fica com medo de abrir e falar: o que eu vou falar, o que eu vou fazer? A Bíblia fala que naquele momento, naquela hora, não é você que fala, é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer a obra. Nós não temos que ser somente a salvação para nós. Estamos salvos, ai, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas se eu e você arregaçarmos as nossas mangas e falar: olha, vamos caçar lá fora 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidas, não importa quantas, não importa como vai ser, lança a tua semente, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias verás, e depois reparta com 7 ou até com 8, porque não saberás qual mal virá sobre a terra. Eclesiastes 11, aleluias. Lança o teu pão sobre as águas. Você tem pão para lançar. Você tem pão para lançar. Você tem um alimento precioso, na qual não são pessoas que precisam, são almas. O alimento que você tem não é melhor do que ouro e do que prata. É um alimento que vai curar, vai transformar almas de dentro para fora. Também não é aquilo que nós temos pelo nosso exterior, é aquilo que já está aqui, no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Em Gálatas capítulo, aleluias, Gálatas capítulo 5, vamos abrir em nome de Jesus. O que a Bíblia vai nos falar em Gálatas capítulo 5? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que tem Gálatas na minha Bíblia? Alguém leia, por favor, lá Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16.
iras, discórdias, dimensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não entrarão no reino de Deus, e tais coisas praticam. Continue. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanagloria, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez essa palavra hoje entrou diferente. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mas aqui a palavra de Deus, ela vai falar que há uma batalha dentro de nós, há uma luta dentro de nós, e em toda luta nós sabemos que toda batalha ela tem um vencedor e um perdedor. O que nós queremos, o que nós temos que nos preocupar em quem vai vencer essa batalha, entre a carne e o espírito. Quem você vai deixar prevalecer na sua vida? Porque as coisas da carne, ela vem a cada segundo, a cada minuto, principalmente nos smartphones. Ela vem de várias maneiras, várias e várias. Mas as coisas do Espírito, elas são diferentes. As coisas da carne, ela vem, faz o estrago e sai. Ela vem, adormece a carne. A princípio é até um pouco prazeroso para a carne, mas ela sai e te deixa mal. Por que ela te deixa mal e me deixa mal? Porque aquele que habita aqui dentro não concorda com coisa errada, não concorda e não aceita a sujeira. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você, que é templo do Espírito Santo. E quando nós trouxemos coisa suja para cá para dentro, em que fizemos e executamos as coisas da carne e vai embora, causa um estrago na nossa alma, no nosso espírito. Aleluia, isso que é muito ruim. Nós se sentimos muito mal. É o Espírito Santo nos convencendo mais uma vez do pecado, da justiça e do juízo, falando: olha, filho, você sabe o que você fez, não te condeno, sei que errou, volta e recomeça de novo. Deus, ele nunca vai nos lançar fora, se sempre nós estivermos com o nosso coração voltado para Ele. Por quê? Porque o mundo que nós estamos vivendo, Deus sabe as necessidades e sabe as aflições que nós estamos passando. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe tanto e não acha isso nem importante. Por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos e que nós achamos tão preciosos e valiosos, Deus, na palavra dele, ele chama de coisas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para ele não tem importância isso. Tem importância eu e você buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, para que ele venha acrescentar. Acrescentar é aquilo que você não tinha, acrescentou, e também aquilo que você já tinha, acrescentar um pouco mais. Por quê? Porque ele é bom.
Ele quer te agradar. Ele não só cobra e ordena, Ele também agrada. Às vezes Ele dá até aquilo que nós não pedimos, só para nos agradar. Quando Ele vê que é um filho que está ali, que está insistindo na oração, Algumas vezes nós desistimos da nossa oração, porque está tão longe de chegar, ou porque está impossível de acontecer. E nós oramos uma semana, 2 semanas e paramos. E esquecemos de ver o nosso irmão Daniel, profeta de Deus, homem de Deus, se colocar em oração e no momento não chegar. Em 2 semanas não chegar. Na 3ª semana chega a resposta. Nós não podemos parar de orar a nossa oração que nós temos sempre orar. Talvez seja uma intercessão por alguém. Não pare de orar. Continue. Talvez hoje Deus está te impulsionando a voltar àquela oração que você já desistiu. Ou orar por alguém que você falou, não tem mais jeito. Quanto mais eu oro, mais piora. Deus hoje Ele fala, continue. Volte. Porque as orações, as respostas espirituais, as respostas maiores na vida do cristão, é a que leva mais tempo, é a na qual o inimigo da nossa alma, da nossa mente, ele tenta impedir, porque ele sabe que a vitória é grande, porque a vitória nossa é espiritual, para que venha aqui no mundo real se concretizar. É algo bem louco. Nós estamos aqui, nós estamos falando, nós estamos orando, nós estamos juntos, um vendo o outro, mas neste momento está tendo uma batalha. Teve uma batalha para essa palavra não chegar ao teu coração, ao meu coração. Teve uma batalha para você e eu não estávamos aqui, mas o Senhor prevaleceu. Glória a Deus. O Senhor, Ele te trouxe com mão forte. O Senhor não trabalha com multidão. O que Jesus falava para a multidão, Jesus não falava para os discípulos. Para os discípulos era diferente, era por parábolas. Ele até falava, olha, que a multidão não entenda, tudo bem, mas vocês têm que entender. Para vocês é diferente, para vocês é um outro tipo de alimento. Vocês não podem parar. Deus, Ele quando chama Gideão tem muitos soldados, e Deus fala, não, mas não precisa de tudo isso, pode baixar um pouco mais. E foi baixando até chegar a 300. Então Deus, Ele nunca vai trabalhar com multidão. Deus, Ele sempre vai trabalhar, mas Deus, Ele sempre vai trabalhar com os obreiros e com o pastor. Não. Deus, Ele sempre vai trabalhar com o coração voluntário para a obra, com o coração verdadeiro e contrito. Deus não desprezará. Aleluia. E mais além ainda, nessa vida espiritual nas qual nós estamos levando, nós estamos caminhando e perseverando para isso, algo maravilhoso e lindo, para terminar, para encerrar, na qual o nosso irmão João, ele pôde ver, ele pôde contemplar aquilo que Cristo falava para ele, no livro de Apocalipse, capítulo 21, ele pôde relatar com tal clareza e precisão. Apocalipse capítulo 21, versículos do 1 ao 7, eu vou ler em nome de Jesus. Aleluia. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Eu
João via a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos, dos seus olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu Deus, chora aqui, irmãos. Aqui é lugar de crente chorar. Aqui é lugar de crente prantear, sim. Aqui é lugar de crente ter aflição, sim. Mas a certeza que eu e você temos é que João ouviu e agora ele viu. E ele pôde falar com total detalhes e clareza o que ele viu, com uma total certeza. Uma morada, um lugar santo, a cidade santa do Senhor, na qual nós seremos o seu povo, ele será nosso Deus. Antes nós não éramos nem chamados de povo, mas Deus, ele quis assim, ele nos enxertou, aleluia, e a partir deste momento ele nos chamou de povo, e fez questão de nós chamarmos ele de Deus, e fez questão de falar: eu sou Deus de vocês, que habitarei em vós. Aleluia. Ele começa a falar: geração santa, nação eleita, povo escolhido. Aleluia. Nós não somos qualquer um. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. É um culto na qual Deus, ele me traz a memória, ele te traz a memória de onde ele nos tirou, o que ele já fez até aqui. Ele ainda tem muito para fazer, e a certeza para onde vamos. A Bíblia fala para nos consolar com estas palavras. Então, se isto consolou o teu coração, glorifique o nome do Senhor, porque é o Espírito Santo, o Consolador, que está fazendo este trabalho. Porque de mim mesmo não pode sair nada. Talvez, se eu fosse falar de mim mesmo, iria lhe machucar, iria até mesmo trazer, até mesmo poderia até se irar, mas não pecar. Mas não, aquele Consolador que Jesus enviou, que é este que se faz presente aqui, ele nos conforta, ele nos consola. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a tua igreja, que abriu o seu coração para a tua palavra e recebeu a tua palavra como uma preciosa semente que cai em terra boa. Senhor, em nome de Jesus, assim como nosso irmão Lázaro, Senhor, que ele estava enfermo, e o seu Filho amado Jesus Cristo teve que esperar
aleluia, Ele padecer, até mesmo morrer, com esta enfermidade, morrer para a terra, morrer em carne, para voltar uma nova criatura. Senhor, nós estamos aqui, para que o Senhor venha olhar para dentro de nós, e ver aonde nós precisamos matar a nossa carne, em que área da nossa vida nós precisamos dar vazão ao Espírito Santo e nos direcionarmos mais ao Espírito Santo. Senhor, nos perdoa, porque temos falhado em algumas áreas, mas o Senhor, através do Espírito Santo, com amor eterno, com amor supremo e soberano, nos chama hoje novamente para próximo de Ti. Senhor, assim como Teu Filho amado chamou Lázaro para fora, o Senhor nos chama hoje, Senhor, em nome de Jesus, para que nós venhamos sair sarados, para que nós venhamos sair sãos, para que em nome de Jesus, aonde havia enfermidade, há cura nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, porque Tu és o Deus de poder, o Deus de glória. Tu és o médico dos médicos. O Senhor entra onde ninguém pode entrar, Senhor. E se hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos com a nossa alma aflita e abatida, porque temos corrido de um lado para o outro, tentando arrumar socorro, Senhor. Ah, Deus, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Ah, Senhor, tem vidas aflitas, mas a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na aflição. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor caminha por caminhos turbulosos e está muito bem. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor fala em nome de Jesus na tempestade e na bonança, Deus. Mas nesta noite fala na bonança, Deus, aos nossos corações, porque precisam vidas aqui ser reedificadas, precisa templos aqui serem reedificados, precisa almas aqui serem curadas, precisa, Senhor, pessoas aqui em nome de Jesus saírem com respostas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, a partir do momento em que a Tua igreja sair por esta porta fora, Senhor, o Teu Espírito irá com cada um de nós, mas nós sairemos com a nossa certeza, com a nossa vitória, Senhor, em nome de Jesus na nossa mão, porque isso são coisas para Ti. E o Teu povo se reuniu para buscar o reino de Deus e a Sua justiça, e a Tua palavra não mente nem volta atrás. O Senhor fala na Tua palavra que o Senhor acrescentaria, Senhor, estas coisas, na qual o Senhor sabe que nós precisamos. Senhor, em nome de Jesus, entrega hoje uma chave, entrega hoje, Senhor, em nome de Jesus, aqueles papéis, Senhor, em nome de Jesus, que está tanto tempo parado, Deus, coloca em cima hoje, em nome de Jesus. Ah, Senhor, Tu és o Deus que confunde aqueles que vieram, Pai, em nome de Jesus, para confundir o povo de Deus, pois envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra este povo, Senhor. E pessoas têm se levantado contra este povo, pessoas em nome de Jesus, Pai, têm se levantado, Senhor, em nome de Jesus, para afrontar, para tentar diminuir. Mas Tu hoje, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como mão forte, Senhor, conduza nossas vidas, como general de guerra, como Senhor dos senhores, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, pois nesta batalha, Senhor, Senhor, tem vidas que não tem nem mais força para batalhar, Deus, mas o Senhor hoje está renovando ânimos nesta noite, o Senhor hoje está avivando a nossa fé nesta noite, o Senhor hoje está fazendo um milagre e o impossível nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, Pai, Te agradecemos pela Tua presença do Espírito Santo, Te agradecemos pelas nossas vidas aqui, Senhor, e o Senhor nos colocar de pé, Senhor,
E nós te agradecemos, Pai, por esta rica oportunidade, Pai, que nós podemos cultuar a Ti nesta noite. Que as palmas louvam e agradeçam ao nosso Deus nesta noite.